Olá, estamos em mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que confirmem a historicidade da Bíblia Sagrada e também que lancem luz sobre a fantástica história do cristianismo. No programa de hoje, vamos conhecer uma das 7 novas maravilhas do mundo moderno, que, a rigor, também deveria ser considerada uma das maravilhas do mundo antigo, pois trata-se de um monumento com mais de 2000 anos de existência. Estamos falando do Coliseu em Roma. Estamos diante do Coliseu em Roma. Esse magnífico edifício teve a sua construção iniciada no ano 72 d.C. por Vespasiano e concluída por Tito, o seu filho adotivo. Aqui ocorreram vários espetáculos, muitos deles sangrentos, e no futuro a propaganda romana do pão e circo para o povo. Mais de 50 mil pessoas se aglomeravam aqui para assistir os espetáculos. Cristãos, durante o segundo século, foram também martirizados neste lugar, que hoje serve de atração turística na moderna cidade de Roma. Dos edifícios erguidos na antiguidade, este é sem dúvida um dos mais magníficos que ainda temos a oportunidade de ver. Sua suntuosidade só perde para as muralhas da China e as pirâmides do Egito. Não é por menos que o monge historiador inglês do século VII, conhecido como Beda, o Venerável, escreveu num tom de exagero que, enquanto o Coliseu se mantiver em pé, Roma permanecerá de pé. Quando o Coliseu ruir, Roma cairá e acabará o mundo. Erguido no centro de um vale ladeado pelas colinas do Palatino, Célio e Esquilino, onde outrora fora um lago artificial construído por Nero, este edifício, hoje parcialmente em ruínas, tinha originalmente 50 metros de altura, o equivalente a um edifício de 12 a 15 andares. Com uma forma elíptica, o Coliseu mede no maior dos seus eixos 189 metros e no menor 156. O nome oficial do edifício é Anfiteatro Flaviano. O apelido Coliseu surgiu por causa da expressão latina Colosseum ou Colosseus, do latim tardio. Era, na verdade, uma referência a uma estátua colossal de Nero, construída anteriormente, mas não terminada, por ordem do próprio imperador e que permaneceu por anos nas mediações do novo edifício depois de sua inauguração por Tito. Não se sabe ao certo quem foi o seu arquiteto ou projetista. Contudo, calcula-se que para construir a arena foram usados cerca de 1 milhão de tijolos de barro e 100 mil metros cúbicos de mármore cortado em blocos e unidos por grampos de ferro. Como o terreno original era pantanoso, foram depositados mais de 250 mil metros cúbicos de concreto abaixo do nível do solo para obter um alicerce suficientemente sólido. Por isso, ele pôde suportar tantos séculos de pilhagens, terremotos e ação do tempo. Hoje, porém, o seu pior inimigo tem sido a poluição de milhares de carros que trafegam em seus arredores na moderna cidade de Roma. O edifício foi tão magnífico e o projeto tão ousado que em sua inauguração foram gastos 117 dias. Isto mesmo, mais de 100 dias de festas e cerimoniais políticos. O próprio imperador Tito presidiu a maioria dos cerimoniais que envolveram solenidades, festas e, sobretudo, rituais religiosos. Sacerdotisas especialmente treinadas ofereciam incenso aos deuses e ao próprio imperador, que, aliás, era adorado como uma importante divindade em forma humana. De acordo com Dio Cássio, historiador romano do terceiro século d.C., 9 mil animais, tanto domésticos quanto selvagens, foram mortos nos jogos inaugurais do anfiteatro. Até mesmo mulheres, evidentemente que não eram da elite, tiveram parte no espetáculo sanguinário. Era uma série sem fim de lutas, caçadas, torturas e oferendas aos deuses. Daqueles 9 mil animais sacrificados, é dito que num único dia foram mortos nada menos que 5 mil animais de todos os portes. Esta informação está no livro A Vida dos 12 Césares, escrito por Suetônio pouco tempo depois da inauguração do anfiteatro. Estima-se ainda que perto de 9 mil gladiadores foram mortos dentro do Coliseu nestes 117 dias de festividade inaugural.
Hoje questiona-se se houve ou não algum exagero por parte daqueles antigos historiadores romanos. Afinal, a recuperação da história é feita maiormente de fragmentos esparsos, muitas vezes sem a possibilidade de verificação ou cruzamento de dados. Mas, ainda que os fatos reais constituam apenas 1% do que os antigos historiadores escreveram, o fato é que o Coliseu foi inaugurado debaixo de um grande clamor popular por violência, sangue e banalização da vida, seja ela humana ou animal. E já que estamos falando das descrições que os antigos fizeram, sejam elas exageradas ou não, temos mais uma curiosa informação sobre os jogos inaugurais do Coliseu, que por anos tem sido objeto de debate entre arqueólogos e historiadores. É que Dio Cássio prosseguiu dizendo que Tito mandou encher com água a arena central do Coliseu e ali colocou alguns barcos de guerra para simularem uma batalha naval diante da multidão que assistia. O único problema é que a dita simulação envolvia mortes reais. Esse tipo de batalha naval improvisada foi apelidada de naumáquia pelos romanos e repetida noutros lugares. A engenharia para permitir a inundação controlada era evidentemente bastante sofisticada, como podemos ver abaixo destas modernas construções. Aqui temos um antigo muro romano que era ao mesmo tempo cisterna d'água e um sistema de drenagem. Os primeiros estudos arquitetônicos e, de certo modo, arqueológicos do Coliseu tiveram início por volta de 1720, quando Carlo Montana estudou cuidadosamente o que o anfiteatro e suas proporções geométricas podiam dizer. Naquele tempo, boa parte do plano térreo do edifício estava coberto de terra e acúmulo de entulhos formado ao longo dos anos. Até o arco comemorativo de Tito estava parcialmente coberto e ladeado de casas. Os cidadãos locais usavam os fossos do teatro como local para estocagem de adubo. Em 1790, munidos de um mandato papal, pois o Coliseu havia sido declarado propriedade do Vaticano desde o século XIII, vários arquitetos e especialistas em artes começaram a escavar a arena central e a restaurar as fundações. Mas em 1796, as tropas de Napoleão invadiram a Itália e, numa guerra de quase 2 anos, derrotaram o exército católico. Em 10 de fevereiro de 1798, o general Louis Berthier dá início à ocupação da cidade e, destronando o Papa Pio VI, leva-o prisioneiro 10 dias depois. Era o fim da monarquia eclesiástica sobre a região. Com isto, as obras de restauração do Coliseu ficaram a cargo dos franceses, depois dos italianos com a inauguração do novo Estado italiano em 1870. E até hoje existe uma força conjunta de vários países, liderados, é claro, pela Itália, promovendo estudos e projetos de manutenção e restauração constantes daquele edifício que se tornou não apenas um bem dos italianos, mas um verdadeiro patrimônio da humanidade. Quem tem a oportunidade de conhecer por dentro o Coliseu terá esta visão panorâmica do anfiteatro. Aqui originalmente cabiam entre 45 e 55 mil espectadores. Com a ampliação de um quarto andar feita pelo imperador Marcus Aurelius Severus Alexander, mais conhecido como Alexander Severus, a capacidade do estádio subiu para perto de 90 mil espectadores. Os espectadores sentavam-se em arquibancadas dispostas sobre vários patamares. Para proteger a multidão do sol, havia originalmente um gigantesco toldo de lona suspenso por 240 mastros, operados manualmente por mais de 1000 funcionários. O imperador, é claro, tinha um camarote privado para ele, sua família e alguns convidados da corte. Diante dele, os gladiadores que estavam prestes a combater uns com os outros gritavam em latim Ave Caesar, morituri te salutanti, que quer dizer Ave César, os que vão morrer te saúdam. Esta lápide funerária em alto relevo, datada do 1º século depois de Cristo, mostra uma cena em que 2 homens, possivelmente gladiadores, terminam seu duelo. 2 trombeteiros proclamam o vencedor, que ergue a sua espada, esperando o veredicto do imperador, que, pelos gritos da multidão, decide finalmente se o clemente perdedor deve viver ou morrer decapitado por seu adversário. O imperador erguia a sua mão, e o seu dedo polegar seria o símbolo da decisão final quanto à vida ou à morte daquele que perder o combate. Se estivesse para cima, significava misericórdia. Para baixo, morte imediata. Sob os aplausos e gritos de uma multidão praticamente descontrolada, ele tomava sua decisão.
O combate entre gladiadores originou-se como parte de um rito funerário etrusco como forma de sacrifício humano. Mas com o passar do tempo, especialmente a partir do governo de Júlio César, jogos envolvendo gladiadores fizeram com que a prática de lutas ultrapassasse os limites do ritualismo no funeral. Eles eram, a princípio, soldados que lutavam em treinamento militar. E o povo assistia aos treinamentos, apostando nos soldados e vibrando com o que viam. Tanto que vários souvenirs eram vendidos tendo como temática a luta dos romanos. Esta lâmpada romana daquela época nos dá uma ideia da febre daqueles tempos. Gladiadores eram como times de futebol para os modernos amantes dos esportes. Porém, com o passar do tempo, escravos, criminosos, prisioneiros de guerra foram aos poucos assumindo o papel dos gladiadores que agora lutavam até a morte apenas para o entretenimento do público e da corte romana. Muitos, porém, se tornaram famosos e conseguiram adquirir até riquezas com suas lutas nesta fase de humilhação. Este é um legítimo elmo de um gladiador encontrado no Coliseu e que hoje está exposto no acervo público do Museu della Civiltà Romana, sediado na própria cidade de Roma. Os gladiadores se enfrentavam com lanças, espadas, redes ou escudos. O duelo também podia ser com animais selvagens, variando o entretenimento para não enfadar o público. Em aproximadamente 4 séculos que duraram os jogos envolvendo gladiadores, certamente milhares de homens perderam sua vida apenas para entreter uma multidão de desocupados que não queria outra coisa senão pão e circo. Esta parte central que você vê cheia de corredores não ficava naquela época visível diante do público. Ela era subterrânea e os espetáculos aconteciam num tablado que cobria toda esta área. Os corredores davam acesso aos camarins, às jaulas de animais ou a rotas secretas de fuga, caso o imperador estivesse sofrendo algum perigo. Esta era a famosa Arena da Morte no Coliseu de Roma. E quanto aos cristãos? Bem, pelas datas que temos, já ficou claro que nenhum dos discípulos, com exceção do apóstolo João, alcançaram com vida a inauguração do Coliseu. Mesmo assim, não temos indício algum de que João tenha alguma vez ido a Roma. O fato é que nem Paulo, nem Pedro ou qualquer dos apóstolos jamais conheceram aquele estádio. Quanto à possibilidade de ter aquele lugar servido ou não de arena para o sacrifício de cristãos, as opiniões dos historiadores se dividem. Uns pensam que sim, outros que não. O assunto ainda não é conclusivo, embora pela lógica seja forte a possibilidade de que seguidores de Jesus tivessem sido martirizados ali. Afinal, temos relatos de outros estádios romanos que foram palcos de martírios cristãos. Logo, por que os romanos não condenariam os seguidores de Cristo no principal de seus anfiteatros? Principalmente levando-se em conta que queriam, através do martírio de cristãos, dar um recado para aqueles que insistissem em seguir esta religião, na época, ilícita perante as leis do Império. Uma tradição que remonta à Idade Média afirma que um cristão chamado Inácio foi o primeiro a ser morto no Coliseu. Ele foi lançado às feras e, antes de morrer, teria clamado: "Eu sou como um grão no campo. Um grão precisa primeiro ser quebrado pelos dentes de um leão para que possa brotar e trazer mais alimento para a mesa do seu Senhor." De fato, seja ou não precisa essa tradição, aquele grão brotou e deu fruto, muito fruto. Temos o relato que depois de Inácio, 115 pessoas também decidiram enfrentar a morte no Coliseu para não negar a sua fé, e pouco tempo depois, até parentes de pessoas da corte romana se uniram aos cristãos em martírio, porque, embora amassem a vida, não queriam viver à custa de sua fidelidade ao Senhor. Alguns podem chamar isto de fanatismo. Eu prefiro chamar de fé. Fé num Deus de amor que entregou a si mesmo por cada um de nós. Alguém que nos amou tanto que simplesmente não poderíamos deixar de amá-lo. O Coliseu foi realmente o orgulho do povo romano. Mas com o fim do Império, ele foi aos poucos ficando vazio e sendo abandonado. Terremotos danificaram parte de sua estrutura e as guerras mostraram a falta de respeito com um grande monumento de uma grande potência do passado. Que símbolo incrível temos aqui do significado último da glória humana. Como é passageiro aquilo que os homens constroem. Ao contrário do que disse o venerável Beda, que citamos no início desse programa, Roma e o Coliseu ruíram e o mundo não acabou com eles. E o melhor de tudo
é que a fé daqueles cristãos mortos em espetáculos romanos continua firme como nunca e haverá de continuar, ainda que o planeta se desintegre. Afinal, quem edificou essa fé não foram imperadores humanos ou líderes poderosos, mas o próprio Deus. E com ele permanecerão aqueles que forem fiéis. Pense nisso. Até o nosso próximo programa.